100 dias do governo Lula. Vamos entender. Quer puxar, Diegão? Você quer... 100 dias... Porque assim, 100 dias... depende. Você quer falar sobre o quê? O quê? Tem um monte de coisa. O que aconteceram nesses 100 dias que É aquele negócio, né? O que é 100 dias de alguma coisa, né? Então, quer dizer, é claro que isso é um troço político. Então, assim, 100 dias de governo, 3 meses e 10 dias de um uma coisa meio governo, tradicional, né? Os caras fazem um balanço quando dá 100 dias. Não é assim. Vai lá o Ricardo Amorim e fala, né? Como todo mundo fala, então tá bom. Então vamos falar também. Agora, é claro que 100 dias é pouco tempo para poder avaliar qualquer coisa num governo, eu acho. Especialmente agora nesse, porque começou já tudo esquisito, né? Então com aquele 8 de janeiro e tal, então... Mas, enfim, todo mundo falou. Então, nós temos aí uma notícia, inclusive, vai rolando aí, que é uma notícia crítica, né? Inclusive do jornal para o qual eu escrevo. É um editorial crítico aos 100 anos de governo, mas se você for numa página de esquerda ou num comentarista de esquerda, ele vai falar que foi maravilhoso. Tem coisa boa. Tem coisa boa. Então... O Bolo soltou hoje, como é bom ter o presidente. Então assim... Então, esse acho que é um ponto importante da gente tratar aqui. Então, assim... a maioria dos comentários que eu vi a respeito dos 100 dias de governo, se você pega um comentarista de esquerda, ele começa falando isso. Agora temos um governo. A gente não tinha um governo, tal, então agora temos... Então, só isso já é 70% dos 100 dias para dizer que foi bom. Uhum. E aí o resto, tem uma coisa aqui, outra ali e tal. E aí, vai retomar isso aqui, cortou aquilo ali. Então, a gente precisa fazer uma avaliação que tente escapar dessa armadilha retórica, assim. O fato para mim, tá, Paulo? Para mim, que do ponto de vista de você falar temos um governo ou não, eu acho válido. Porque o governo passado, do ponto de vista de uma coisa que a gente pode chamar de governo... Governabilidade, né? Para mim, era uma tragédia completa. Então, assim, só você ter alguém que... Entendeu? Que tá deixando a gente, pelo menos, respirar. Porque eu tava num estado que eu não tava respirando com esse... Todo dia era um negócio, todo dia era um negócio, todo dia era um negócio. Caramba, mas será possível que esses caras não conseguem trabalhar? Porque ninguém trabalhava naquele troço. E era treta de ministro, né? Ministro falando merda, assim, cada hora uma bola. Mas agora deu uma parada, a galera tá procurando... Então, assim, né? Do ponto de vista de você botar a bola no chão, vai. Mais ou menos, porque o Lula tá quicando a bola desde que ele começou, né? Mas, assim, eu acho que, em certo sentido, dá uma certa... Eu preferia que fosse outro, obviamente, porque... A capacidade de ser treteiro que o Lula e o PT têm é proporcional. Mas, assim, só o fato de você ter dado um tempo naquela insanidade que tava... Porque, assim, os últimos 3 meses do ano passado foram uma insanidade absurda, assim, né? Uhum. Mas vamos combinar, né? Ainda que você tenha gostado do governo Bolsonaro e tal, assim, não dá para você negar... que os últimos 6 meses do ano passado foi um negócio, assim... Esdrúxulo, né? Esdrúxulo. Uma coisa completamente fora da realidade. Folclórica quase, no Brasil. Folclórico quase. Então, Folclórica... Agora nós temos alguma coisa parecida com um governo. Agora, se a gente for avaliar tecnicamente como é que a coisa tá, aí... Muito cedo, né, talvez? Não é cedo, assim... É cedo e não é, porque assim... o que nós temos na mão, então, né? O que nós temos até agora? O que o governo Lula apresentou até agora? Pra gente falar, legal, isso aqui foi legal. Isso aqui tá encaminhado. Não tem nada, né? Eu consigo ver algumas coisas boas. Por exemplo, logo de cara... apesar daquele fatídico 8 de janeiro, eu acho que a questão internacional... colocou o Brasil de novo na cena para dialogar. Você tá maluco? Calma, espera. Eu tô falando algumas coisas boas. Eu não tô falando tudo que eu... Não tô falando disso. Não, calma. Você viu agora que a Rússia... Sim, mas eu não terminei de falar. Tá bom? Aí, vamos lá. Eu vou chegar nesse ponto.
Por exemplo, já foi lá apertar... Não. A gente tá saindo da pré-história bolsonarista Então, exatamente. para a antiguidade petista. Né? Exatamente. Assim, foi um termo que eu vi no UOL que eu achei muito bom. Os caras estão me O bolsonarismo foi a pré-história. Tá bom. É que ele falou assim, as coisas boas para desse Então, governo. eu vou falar... Posição internacional. Mas eu nem terminei. Vamos lá. Tudo bem. Logo Perdão. de cara foi apertar a mão dos americanos. Será que o Brasil tem como um parceiro comercial potente os Estados Unidos? Eu entendo que sim. Logo de cara, olhou um pouco mais perto aqui o Mercosul. Né? Não dá para abandonar a Argentina. Um puta parceiro comercial. Se eles estivessem bem, a gente estaria melhor ainda. Pode apostar. Ninguém trabalha sozinho. Ainda mais colado como países. Foi lá, agora está com a comitiva apertando a mão dos chineses. Principal parceiro. Então, assim, nesse caminho, estão plantando sementes. Se as sementes são boas, eu não consigo dizer agora. No quesito armistício e o Lula da paz indo na Ucrânia e tentando negociar um acordo de paz com a Rússia e tal, acho que está pisando num território muito delicado. A gente não vende muitas armas, a gente aqui nos interessa essa paz. Nesse momento. Acho que tem a ver com a imagem dele. Será que era isso que você está... Cara, não, a minha avaliação é horrorosa. De novo, eu sou o cara que está torcendo porque o Lula ainda está no começo do governo, que ele corrige algumas rotas. Acho que o que muita gente criticou, a fala que ele teve hoje sobre os extremos, sobre a extrema esquerda também, que ele ouve mais não porque ele vai fazer alguma coisa, mas muito mais para respeitar e não pular pro lado da direita. Ele usou essas palavras. Eu acho que pelo menos dá a noção que ele tá ouvindo, tá entendendo que ainda tem extremos mais longes do que aonde ele se encontra. Acho que genuinamente, talvez, pela história que ele teve, ele quer fazer algo pelo Brasil, mas não está conseguindo. Porque ele subdimensiona os problemas reais. Então ele achou que, beleza, os caras estão em guerra há 1 ano e ele falar que não, entrega a Crimeia aí, pô, vai resolver o problema. Mas... Pelo amor de Deus, a imagem dele, aí ele quer... Aí mas não é a imagem do Brasil, cara. Mas então... Segundo. E não falar com nenhum líder internacional, é a imagem do Brasil também. Questões em relação a casos que, assim, todo mundo condenou. A Nicarágua, por exemplo, eles ainda não fizeram uma meia-culpa ou uma nota de, tipo assim, realmente tá passando um pouco da conta. O Brasil não assinou a Carta da ONU, lá 55 países condenando as ações da Nicarágua. Se aproximou, sim, são amigos. De Argentina, Venezuela. Então, assim, não vejo isso como um grande parceiro comercial, nada que vai trazer algo, de fato, diferente. Eles não podem ir mal, né? A imagem para fora, mesmo com a França, que era um parceiro estratégico, né? O Macron. O Macron tá com problemas lá na França. E aqui mesmo... o próprio Lula, com declarações que misturam as coisas, dá sinais negativos. Ele falou sobre o Carrefour. Ocorreu um caso de racismo recentemente. Novamente, obviamente, com razão, foi culpabilizado o Carrefour ali, mas tem uma companhia que é muito maior. O Brasil é um país racista ainda. Então, não é todas as pessoas, mas existem pessoas racistas. Então, colocar isso na peste de uma companhia que tem 100 mil funcionários, sei lá, 80 mil funcionários, como o Carrefour é uma empresa racista, e ele falou sobre isso, é melhor voltar pro seu país. Cara, pra mim, assim, ele tá achando que ele tá no bar. Quando que ele falou isso? Agora, recentemente, últimos dias também. Que, tipo, olha só o Carrefour, mais um caso aqui, se vocês acham que vocês podem ser racistas aqui, é bom que vocês fiquem no país de vocês. Cara, é um presidente do Brasil. Tá chamando na chincha a empresa para tomar a resposta. Espero que ele fale também com o Paulo Lema. Aí. Firmou parcerias com a estatal de mídia chinesa. Que assim, a gente pode falar sobre várias coisas da China, a indústria, etc. Mas a mídia chinesa... Comprou grande parte aí investiu pesado na Bandeirantes, de capital chinês, mídia chinesa. Beleza. Capital... Teve até série do Bruce Lee. Enfim, só não acho que é um momento, assim, super bom, não. Honestamente, minha visão é que o governo patinou um pouco. E, principalmente, assim, tem pessoas que, pelo bem da governabilidade, pelo bem dos brasileiros, eu queria que estivesse indo melhor, o Haddad, o Dino, e estão
ainda muito na guerra falando do Bolsonaro, falando do passado. Sim, isso é verdade. Meu amigo. Eu acho que esse pra mim, é um dos piores problemas, né? Então, assim, o Lula não consegue... Né, ele ainda passa aquela impressão de que, se por um lado ele quer deixar um legado, né? Porque, putz, provavelmente o último governo dele, já tá velhão e tal. É a redenção, lado, da história. Exatamente. Se por um lado passa um pouco essa coisa, por outro, também parece que ele tá querendo se vingar. Uhum. Então tem um senso, tem um espírito de vingança no negócio do qual ele não consegue se livrar. E assim, os próprios petistas têm falado sobre isso, que a comunicação do governo é muito ruim. E o Lula é um cara meio insubordinado nesse sentido. Então ele provavelmente não vai obedecer ninguém, né, a não ser que isso surja como um prejuízo real para ele, para o governo dele. Né? Alguém falar para ele assim, não fala isso, não sei o que, sabe? Então, acho que todo populista tem esse negócio, né? De querer se comunicar diretamente com o público, sem intermediários. Então, é um problema do populismo. Então, o Bolsonaro também tinha isso. O Lula também tem. Aquela parada de achar que o povo entende o que eu tô dizendo. Né? Então, cara, esse negócio do Carrefour. Então é meio conversa de boteco, entende? Então, você controlar o que um populista o que é legal um populista dizer ou não, é muito difícil, né? E o Lula é o maior populista que esse país já teve. Então ele... Só que nós não estamos... Ele ainda parece que ele está vivendo daquele primeiro governo dele. Ele subdimensiona os problemas reais, porque ele acha que não, porque agora é comigo, agora eu vou lá apertar a mão de todo mundo e tudo se resolve. E não é assim, né? Não é assim. O Brasil tem problemas econômicos gravíssimos para resolver e a impressão que dá é que ele não tem a mínima noção do que tem que ser feito. Nada. Ele acha que mete um Bolsa Família aqui, Então, assim, essa coisa dos direitos sociais, dá uma injetada nisso, ele acha que só o fato de você meter dinheiro, né, em causa social vai aumentar o consumo do pobre e aí as coisas vão o mercado regula. Detalhe, essa outra coisa. Saiu, por exemplo, que o governo... É tão liberal por ser de esquerda, né? O governo aumentou em 100 bilhões os gastos sociais nos primeiros 100 dias. Na verdade, não aumentou, ele só recompôs ali um pouco da pasta, realocou. Detalhe, a segunda maior conta das contas desses gastos sociais tá o aumento do judiciário. De 30 mil reais. Cara, isso aí não é zero gasto social. Quem ganhava 30 mil vai ganhar 45 agora? Desculpa. Convenhamos que não tá na pauta social. E eu acho que esse é outro ponto. Até no que o Lula se propôs durante a eleição, que pra mim sempre teve visões, né, do que é a direita, do que é a esquerda, um mais liberal, outro mais com base no social, na população, não é o que tá chegando. A conta tá chegando pro mais pobre. Quem que você acha que consome esses jogos, tipo, Blaze, aposta? Quem você acha que consome produto da Shein? Quem você acha que consome casa lotérica? É o rico? É o pobre, cara. E aí ele tá tomando no rabo. Então, assim... E aí? Curtiu esse corte? Então comenta aí. O que foi de tão incrível pra você?